Fala moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor na área, você sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação e principalmente comente aqui embaixo o que você pensa em relação aos assuntos que a gente comenta nos nossos vídeos e nas nossas lives. O vídeo de hoje tem bastante assunto, tá bom? Vamos começar então falando sobre o time do Grêmio. Afinal de contas, o Grêmio joga hoje contra o Fluminense 9h30 da noite na Arena do Grêmio, jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio tiver ainda alguma esperança de permanecer na Série A, passa muito por uma vitória sobre o Fluminense hoje. O que a gente tem de projeção, tá? Vamos falar primeiro o time que a gente tem aqui, que a gente recebeu de informação, e depois a gente fala algumas observações que podem fazer com que esse time mude, tá? Vamos lá. Breno, Wanderson, Juan na vaga do Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa na lateral esquerda, Lucas Silva, Darlan e Campas, Ferreira ou Alisson, Douglas Costa e Diego Souza. Esse foi o time que a gente recebeu, tá? Tem gente colocando Elias como titular na vaga do Diego Souza, tem gente colocando Sarará como volante no lugar do Darlan. O time que a gente recebeu tem Darlan e Diego Souza, tá bom? A dúvida única desse time, pelo que a gente recebeu, é entre Ferreira e Alisson, porque, por exemplo, o Alisson pode ser uma opção para dar uma sustentação tática, se ele tiver Lucas Silva, que não é primeiro volante, Darlan, que é um volante mais solto, Campas, Douglas Costa e Diego Souza, que não marcam, então o Alisson pode ser uma opção para ter um pouquinho mais de equilíbrio nesse sistema coletivo, tá? Essa foi a escalação que a gente recebeu. Como eu falei, podem ter algumas modificações, mas esse foi o time que a gente recebeu, com Diogo Barbosa na lateral esquerda, Darlan entre os volantes, Campas titular e Diego Souza na referência do ataque. Vamos falar agora sobre o Vitor Ferraz. Afinal de contas, ele teve essa saída antecipada do Grêmio. Essa foi uma notícia até surpreendente. Fez 45 jogos pelo Grêmio, tinha um gol e 4 assistências, né? Vale lembrar o quê? Alguns pontos importantes. O Vitor Ferraz não joga desde junho no Grêmio, ele fez apenas 3 partidas esse ano. A última delas foi na Recopa Gaúcha, vitória do Grêmio por 3-0 sobre o Santa Cruz. E a decisão partiu do jogador, tá? É isso que a gente sabe, a decisão partiu do jogador, o jogador chamou a diretoria para conversar e disse, ó, eu tenho só mais um mês de contrato, eu não estou sendo usado, deixa eu sair mais cedo para resolver minha vida. Então ficou combinado o seguinte, pelo que a gente tem de informação, que o Grêmio não vai pagar nada do que já não estava programado, vai pagar o salário de novembro e dezembro, os direitos do jogador, e era isso, ele segue sua vida, vai voltar para Paraíba. Ontem ele se despediu dos companheiros de time e também dos funcionários lá no CT Luiz Carvalho, tá? Então o Vitor Ferraz, a partir de hoje, já não faz mais parte do plantel do Grêmio, já não é mais jogador do Grêmio. Sobre a questão agora envolvendo um desfalque que pode ser importante, afinal de contas vem jogando a maior parte dos jogos, que é o Rafinha, tá? Rafinha foi enquadrado, no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD. O que é que diz esse artigo? Praticar conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Conduta antidesportiva, como todo mundo conhece. Qual a pena? De 1 a 6 partidas. De 1 a 6 partidas, tá? Então, caso o Rafinha pegue a pena máxima, ele pode ficar disponível aí, no melhor dos cenários, para 2 jogos, né? O Grêmio tem 9 jogos para fazer ainda, serão 8 para fazer depois de hoje, né? Já que o julgamento vai ser amanhã, quarta-feira, 10 horas da manhã. Então, teria apenas 8 jogos do Grêmio para fazer no campeonato. Se ele pega a pena máxima de 6, o Rafinha ficaria disponível apenas para os 2 últimos jogos do Grêmio na temporada e ele pode não jogar mais pelo Grêmio. Afinal de contas, se nas últimas 2 rodadas o Grêmio já tiver rebaixado, provavelmente o Grêmio já vai começar a dar destino para alguns jogadores que o Grêmio não queira ficar ou jogadores que não querem ficar. O Rafinha tem contrato até o fim do ano. Então pode ocasionar aí, claro, dependendo de uma combinação de fatores, que o Rafinha não jogue mais a temporada. Ele está disponível hoje para o jogo contra o Fluminense, porque o julgamento é só amanhã, mas aí a partir de amanhã a gente já vai saber a punição dele. E vale lembrar, mesmo que ele pegue a pena máxima, cabe recurso, cabe efeito suspensivo, cabe ainda um monte de coisa para o Grêmio recorrer se o Grêmio tiver vontade. Então tem muitos desdobramentos para acontecer, mas ele foi enquadrado nesse artigo lá no jogo contra o Santos, derrota por 1-0, que ele quase agrediu um Gandula lá. Enfim, outro ponto importante, o Gandula também foi denunciado. Ele pode pegar até 180 dias de suspensão e não poderá mais trabalhar em jogos do Santos nesse período, tá? Mas, claro que o foco principal e que interessa para o torcedor do Grêmio é o Rafinha e não o Gandula lá do jogo contra o Santos, tá bom? Vamos falar agora, por fim, sobre um assunto muito importante, que é o seguinte: o Grêmio tem 9 pendurados para esse jogo contra o Fluminense, tá? Quem toma cartão amarelo hoje não ficará à disposição para o jogo contra o América Mineiro no próximo fim de semana, tá? Um jogador a gente sabe que vai estar à disposição se ele for relacionado, que é o Fernando Henrique. O Fernando Henrique não pegou lista, ele não está relacionado para esse jogo contra o Fluminense. E o William Sante, que é outro pendurado, está lá com a seleção paraguaia para a data FIFA, volta apenas no jogo contra a Chape. Então a gente tem 7 jogadores que foram relacionados e que podem cumprir suspensão no jogo contra o América no próximo fim de semana, que são eles: Wanderson,
Tonhão, Sarará, Bob Sim, Diego Souza, Darlan e Jeromel. Esses são os jogos que são os jogadores que estão pendurados e que, caso tomem cartão amarelo hoje contra o Fluminense, alguns deles vão ser titular, como o Wanderson, provavelmente o Sarará, o Diego Souza provavelmente também, o Darlan pode acontecer ali. Então tem alguns jogadores que podem ser titulares hoje, que caso tomem cartões amarelos, eles não ficarão à disposição para o jogo contra o América. Lembrando que o Grêmio tem agora uma sequência de 4 jogos importantíssima: Fluminense hoje, América Mineiro no fim de semana, Bragantino no meio de semana que vem e a Chape no próximo fim de semana. Terminadas essas 4 rodadas, vão faltar apenas 4 jogos para o Grêmio, e aí o Grêmio já vai basicamente saber o seu destino, seja para o bem ou seja para o mal. O Grêmio já vai estar encaminhado, ou encaminhado para brigar pela fuga do rebaixamento, ou já praticamente rebaixado, até mesmo matematicamente, dependendo do caso. Então é uma sequência muito importante para o Grêmio, tá bom? Comente aqui embaixo o que você pensa em relação aos assuntos que a gente comentou no vídeo. Qual seria essa escalação? Quem que você tiraria do time? O que você achou da passagem do Vitor Ferraz pelo Grêmio? Rafinha, você renovaria contrato com ele ou não? Qual você acha que vai ser a pena que ele vai tomar? Enfim, comente aqui embaixo que a gente está muito curioso para saber, beleza? Grande abraço, tamo junto, até a próxima. Tchau!